A minha colheitadeira vai no dobro da tua pós. Ei, playboy, os caipira também pode. O agro é tech, o agro é pop, o agro é rico, o agro sustenta o Brasil. De onde vem a fortuna do agro? De onde vem o agro? Você já parou pra pensar nisso? Pra te explicar isso, eu vou ter que fazer uma viagem ao passado, porque quem não conhece o passado não entende presente. Você vai comigo, mas não vai nem doer, vai ser muito rápido, eu te prometo. Vamos! Lá no século XV tinha acabado a Idade Média na Europa e eles não tinham mais o que conquistar lá pra cima. Então, começaram a querer conquistar aqui pra baixo, ver o que tinha, e estava muito na moda a navegação. Dois reinos, que hoje são Portugal e Espanha, viraram, assim, referências em navegação. E começou a dar picuinha entre os dois sobre quem ia conquistar o quê. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, se eu chegar primeiro é meu. A ponto do Papa da época, Alexandre VI, ter que intervir e falar: não briguem, meninos, nós vamos resolver isso de maneira civilizada. Maneira civilizada essa que foi o seguinte: podem descer e descobrir o que vocês quiserem. Descobriu pra cá vai ser de Portugal, descobriu pra cá vai ser da Espanha. Então os espanhóis vieram colonizar esse lado, por isso que todos esses países falam espanhol. E os portugueses vieram colonizar esse lado, por isso que tem tanta colônia portuguesa na África e nós falamos português. Pois bem, a coroa portuguesa queria descobrir, queria explorar, mas não queria gastar dinheiro. Então o que eles fizeram? Eles pegavam os nobres que tinham dinheiro e falavam: gente, descobriu um lugar novo lá na África, vai lá, coloniza, mata quem tem que matar, escraviza quem tem que escravizar, vai lá à sua cidade e pronto, você vai me dar uma parte e fica tudo certo, seremos sócios. E assim colonizaram vários lugares, até que chegaram aqui no Brasil e quiseram implementar o mesmo sistema. Que se você não faltou às aulas de história, você vai lembrar, eram as capitanias hereditárias, que foram justamente isso. Chegou aqui, Pedro Álvares Cabral descobriu o país, mandou uma carta, falou: ó, descobri a maneira, tem índia pelada, tem índio plantando, porque os índios já plantavam aqui, já tinham sistemas maneiros de agricultura. E aí a coroa portuguesa fez o quê? A coroa portuguesa escolheu os nobres de segunda classe que estavam mandando melhor na exploração e colonização da África, ou seja, que tinham capturado mais escravizados, que estavam explorando. Você percebe que o explorar melhor para eles eram os piores nobres? Eles disseram: gente, descobri uma terra nova, vamos chamar de Brasil. Mentira que não foi bem assim, mas eu tô simplificando. Vamos chamar de Brasil. Seguinte, vou dividir aqui em 15 capitanias hereditárias. Simplesmente dividiu mesmo em 15 capitanias hereditárias e distribuiu para 12 nobres. Seminobres, eram como subcelebridades. Esses nobres recebiam uma carta de doação da capitania, ou seja, toma aqui um pedaço de terra pra você. Fazer o que você quiser, meu filho, pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter que me mandar uma parte desse dinheiro que você conseguir lá, tá? E tudo certo, terra é sua. É interessante ressaltar que esse momento histórico da expansão marítima foi o início do capitalismo. Esse pensamento de vou conquistar o que eu achar é meu, vou fazer dinheiro, fez muita gente enriquecer realmente nessa época. Traficando escravizados, dominando indígenas. Na cabeça deles valia tudo. Por quê? Porque eles chegavam aqui embaixo, viam os indígenas, viam os africanos e se comparavam com eles, essa galera andando pelada. Na cabeça deles era todo mundo errado, todo mundo muito atrasado e selvagem. Só eles que eram, alecrins dourados. Esses capitães hereditários ou donatários, que eram os donos dos pedaços de terra, eles tinham que doar lotes de terra a quem se comprometesse a vir plantar e fazer girar a economia para gerar dinheiro para a coroa portuguesa. Esses lotes de terra se chamavam Seis Marias. E aí o que aconteceu? Aconteceu que os caras doavam pra quem? Vou doar pra minha tia. Claro que eu vou doar pra minha tia. Se eu posso doar pra alguém, minha tia tá falando que vai plantar, vou doar pra minha tia. Vou doar pro senhorzinho fulaninho, porque eu tô devendo coisa pro fulaninho, ele me fez favor, eu vou doar pra ele. Vou doar pro meu irmão vai vir de Portugal e vai ter um pedação de terra aqui pra plantar sim, porque é meu irmão. Tá entendendo o pensamento? Quem vinha tomar posse de suas capitanias hereditárias, e nem todos conseguiram sequer vir, alguns não vieram, alguns não conseguiram ficar, não conseguiram manter tudo isso, era muita dificuldade. Mas os que vieram, os que ficaram, meus amores, esses começaram a mandar e desmandar aqui. Distribuir pedaços de terra ao seu bel prazer. E a visão era baseada no lucro. Como eu já falei pra vocês, era o começo do capitalismo no mundo. Ali começaram as grandes fortunas. Isso não aconteceu só no Brasil. Essa coisa de ter a possibilidade de ficar rico, porque isso não existia antes. No feudalismo não existia isso. O feudalismo era o sistema econômico da Europa antes desse período. Rapidamente se ligaram que é o seguinte: eu vou lá, vou ganhar um pedaço de terra do meu tio, que tá me prometendo, vou comprar uns escravizados, que na época eram escravos, vou investir um dinheiro nisso, boto pra trabalhar, essa terra vai me gerar lucros, e é isso, assim eu vou ficando rico, e assim eles foram ficando ricos. Não só ficando ricos, assim eles começaram a mandar e desmandar. Se estabeleceu a economia do nosso país, que não era nem país na época, baseada em agricultura de exportação. Esse sistema seguiu durante muito tempo, mas muito tempo, enquanto estava dando dinheiro pra coroa de Portugal, estava tudo certo. Esses caras cada vez mais ricos, mandando e desmandando cada vez mais, trazendo cada vez mais escravo. Morreu escravo, dane-se, vamos pegar mais escravo, porque isso não é nem gente, isso é bicho. Não tem como não ficar rico assim, né, gente? O bagulho só começou a ficar louco quando lá fora começou a ficar feio usar trabalho escravo.
Nós estamos falando de 200, 300 anos, gente. Durante todos esses 200, 300 anos, em que os escravos trabalhavam para encher o bolso dos senhores de dinheiro, sem nenhum direito e sem os senhores olharem minimamente para dar o mínimo do mínimo, as coisas foram acontecendo, as cidades foram crescendo, o pensamento foi se modificando, até o momento em que a galera lá de fora começou a ameaçar não comprar mais de quem usava trabalho escravo. Aí começou a pegar. Aí o rei começou a considerar abolir a escravatura, escravidão, já não sei como se fala hoje. Mesmo assim, o discurso dos senhores escravocratas, dos senhores de terras, dos senhores de engenho daqui, era muito parecido com o discursinho que a gente ouve hoje. Não podemos, isso é loucura, sem trabalho escravo, a economia do Brasil parará, quebraremos e quem gira a economia desse país somos nós. Se acabar com as calças por um, acaba a economia do Brasil. Essa galera lutou muito para não acabar com a escravidão no Brasil. E, mesmo depois de ser decretado o fim, a abolição da escravatura, na minha época era a abolição da escravatura, eles continuaram usando o trabalho escravo durante muito tempo, porque senão ia quebrar a economia do país. Mas nunca nenhum deles foi multado. A fortuna de nenhum deles foi milimetricamente alterada, muito pelo contrário. Eles continuavam lucrando. Teve gente que começou a pensar naquela época que não valia mais a pena ter fazenda de café, ter fazenda de não sei o quê, porque agora eu não vou poder ter trabalho escravo, não vou poder lucrar, vou mudar de ramo. Vendi minha fazenda, lucrei um dinheirão e aí vou abrir uma indústria. E aí as fortunas foram diversificando dentro do país, mas essas fortunas enormes, os milionários, elas vêm dali, gente, tá? E as coisas continuaram desse jeito durante muitos e muitos anos. Os caras com um monte de terras reclamando que acabou a escravidão e por isso eles estavam decadentes. Não modernizavam plantações, não investiam mais, sempre culpando a modernidade, porque na época da escravidão é que era bom. Foi ficando um monte de terra desocupada, improdutiva, mas no nome daqueles senhores, a terra é minha, ninguém mexe. E isso começou a gerar um problema pro governo. Muita terra improdutiva, muita gente com fome. Gente com fome gera revolta. Revolta não é boba, gente. Os ex-futuros eternos senhores de engenho, senhores do café, senhores do algodão, senhores da cana-de-açúcar não aceitavam muita interferência, batiam o pé que a terra era deles. E tinham muita influência. Se você lembrar que desde as capitanias hereditárias foi essa galera que mandou nos locais, construiu o cartório, a galera sempre mandou e desmandou muito. Aí, lá pela década de 40, no exterior, nos Estados Unidos, nos países que estavam mandando na época, começou um papo de Revolução Verde. Revolução Verde esta que pregava que, para acabar com a fome no México, nos lugares mais pobres, eles precisavam fazer a modernização das máquinas, usar fertilizantes. Se você viu o vídeo da Monsanto, você vai conectar uma coisa a outra. A Revolução Verde não era tão verde assim, mas ela dizia que era verde e que eles precisavam fazer uma modernização em tudo e usar fertilizante, usar herbicida para poder alimentar a galera. Daí que vem esse discurso que um monte de gente fica botando nos comentários do vídeo da Monsanto. Só que essa Revolução Verde visava mais vender máquina das empresas lá americanas e vender glifosato, meu amor. E foi durante a década de 70 que veio a grande ideia. O governo militar pensou, ao invés de ficar discutindo com esses donos de terra que estão ali, com esses latifúndios improdutivos, que não fazem nada, não aceitam nada, não tem dinheiro mais para investir, não adianta, que eles não vão fazer, mas eles ainda têm influência. Ao invés de brigar com eles, por que a gente não desenvolve um órgão que ajude-os a modernizar o negócio todo? Porque aí, modernizando o negócio todo, os Estados Unidos vão olhar pra gente com melhores olhos, a gente consegue melhores empréstimos, a gente fica melhor no mundo, vai ser lindo. Cria-se a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E foi lindo, eles conseguiram transformar o Cerrado num espaço super produtivo, conseguiram fazer nosso país se transformar num dos maiores exportadores do mundo de um monte de coisa, de soja, de milho, de algodão de novo. E é aí, nesse momento, que o agro se consolida de novo como uma peça importante para a economia do nosso país. Por quê? Eles fazem a gente ficar bem lá para fora, a gente exporta o que o agro produz, a gente traz divisas para o país, mas isso volta a dar muito poder para aqueles senhores. Então, o agro manda e desmanda em muitas coisas. Então, quando, por exemplo, o glifosato foi proibido em 2015 em inúmeros países, e aí fica sendo proibido e liberado, porque se você lembrar, o agro quer o quê? Lucro. Então, não adianta você pensar que o agro dá emprego e que alimenta o país. O agro cada vez mais é mecanizado, são as máquinas do começo desse vídeo, não é gente colhendo, são as máquinas. Ah, mas é para alimentar todo mundo. É para dar lucro. É bom para o país. Mas quem alimenta a gente aqui dentro, os brasileiros aqui dentro, são os agricultores familiares. É por isso que, dependendo do governo, a Embrapa vai favorecer mais a uns ou desenvolver mais outros projetos que favoreçam a outros. Eu poderia colocar o MST aqui também, para explicar um pouquinho, mas não vou não, porque já é muita coisa, tem gente aí que não vai digerir nem isso. Então, quando você pensar que o agro é pop, o agro é tech, você lembre de tudo isso. Isso que você repete é uma propaganda que o agro pagou para passar na televisão. O agro é uma força econômica? É uma força econômica. O agro traz dinheiro para o nosso país? Traz dinheiro para o nosso país. Mas a gente também sustenta o agro. O agro tem um monte de linha de financiamento, aquelas super máquinas, que eles pagam menos para comprar carro, eles pagam menos para... Um monte de coisa, gente. Porque sempre foi assim que o Brasil funcionou, desde que o Brasil é Brasil. Agora, atenção, tudo isso que eu falei nesse vídeo, você não tem que concordar ou não, porque são fatos. A gente concorda com opiniões. Contra fatos, não há argumentos. Agora que você conheceu um pouquinho do passado, entendeu um pouquinho do presente, capaz que você mude algumas das suas ideias. E não é feio mudar de ideia. Feio é permanecer na mesma ideia depois que você já entendeu que não era bem do jeito que você estava achando que era.
Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo importante, por favor, compartilha. Vamos educar mais gente? Deixa seu comentário, salva esse vídeo porque me ajuda muito. Te vejo já já.